Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Acho que o assunto do momento, infelizmente, é essa tal CPI, ou CPMI, como eles dizem, do dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro, né, é mais comumente conhecido como uma tentativa de golpe de Estado, onde uma galera militante aí do Bolsonaro tentou invadir o Congresso, e a partir daí tem como consequência uma intervenção militar, que seria, o ponto de partida de uma nova ditadura, ou seja, um golpe de Estado. Eu acho que não há dúvidas quanto a todo esse movimento em si, tudo que foi construído em torno disso. Mas existe agora uma outra narrativa, justamente desses que em primeiro momento pediam ou pedem essa CPI, dizendo que o Lula tem culpa na tentativa de golpe de Estado. É meio complicado, às vezes, até de a gente repassar aqui com vocês, porque eu sei que tem pessoas que têm, digamos que, pontos de vista diferentes, é melhor, tem desejos, vontades, militâncias que distorcem a realidade diferentes, mas, cara, é meio complicado de acreditar, porque eu trabalho muito com a questão da lógica, apesar de abordar temas de conspiração, mas eu busco, muitas vezes, me fundamentar em fatos. Eu sustento meus argumentos observando acontecimentos do mundo real. Então, vai para o mundo da lógica. Tem que fazer algum sentido para se tornar realidade. E o que eles estão querendo construir nesse momento, nessa guerra de narrativas, o que é muito comum hoje, é essa ideia de que o governo do PT, ali com o Lula, estaria por trás do movimento golpista. Cara, de verdade, eu não consigo. Surgiu como último ato, para ver se força a iniciação, o trabalho dessa CPI, é um tal vídeo onde um general indicado pelo Lula, ministro do GSI, seria uma espécie de serviço secreto brasileiro, esse general estaria ajudando os golpistas. E isso, na visão de quem quer construir essa narrativa esquisita, estranha, maluca, absurda, bizarra, seria uma prova de que o Lula está por trás do processo. Então, antes da gente abordar detalhes que podem mudar todo o contexto, que podem trazer você para uma realidade diferente, ou a real, basicamente é isso que eles querem que você acredite. A narrativa deles nesse momento, a história deles, a versão deles. O Lula está por trás da tentativa de golpe de Estado, que o resultado dessa investigação, dessa operação do Lula, seria a própria deposição do Lula e a efetivação de um golpe de Estado, através de um impeachment, que todo mundo sabe que são manobras golpistas. É isso. Então o Lula o articulou com a militância do Bolsonaro, com militares, empresários, influenciadores, políticos, lideranças da extrema-direita, para eles tentarem um golpe, durante já a posse, durante a primeira semana do governo Lula, para forçar a criação de uma investigação, que seria uma CPI, a respeito dessa ação, com o resultado da deposição do próprio Lula e a conclusão do golpe. Parece genial. Não pelo lado do Lula, mas construir essa narrativa para que ela dê certo nesse jeito, sabe? Para chegar nesse ponto, de que o Lula é o culpado. Então, a solução seria depor o Lula e concluir o golpe que eles não conseguiram no dia 8 de janeiro. É tão louco o negócio que não vale a pena, às vezes, se apegar a isso. Eu não estava querendo me apegar a isso. A própria formação dessa CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito, no caso o EMED mista, porque tem senadores e deputados, a ideia deles é investigar o que aconteceu. E criar essa narrativa, forçar essa narrativa para concluir o golpe que eles não conseguiram. Porque muitos dos parlamentares que querem essa CPMI, que ficam nas redes sociais incitando o povo em torno dessa investigação, em torno desse processo, participaram do ato golpista. O que eu abordo primeiro com vocês? Primeiro vamos abordar aqui o que seria essa CPMI. Basicamente é uma ferramenta constitucional
da justiça brasileira com poderes mais elevados do que em instâncias locais, instâncias inferiores, como, por exemplo, a polícia ou a justiça de primeira instância, né, que são limitados muitas vezes pelo poder, né, do governo, por exemplo, que poderia ser um dos investigados. Então, para que essas investigações, né, e muitas vezes envolvendo crimes ou denúncias muito graves, não fiquem comprometidas, por conta até dos investigados, muitos poderosos, né, eles vão para essa instância maior, suprema de investigação, né, na ideia de que os parlamentares teriam, né, um poder para investigar, para convocar testemunhas, né, pedir investigações, operações. A ideia é essa. Então é uma ferramenta até interessante, né, em situações onde você vê que as investigações não vão a lugar algum, justamente porque são contaminadas pelo poder superior. Então, na Covid, na CPI da Covid, o governo cometeu diversos crimes durante a pandemia, sendo acusado inclusive de genocídio do povo brasileiro, e as investigações certamente teriam muitas dificuldades, ou, como é comum no Brasil, não dariam em nada, ou sequer iriam, né, ser iniciadas de maneira decente, de maneira correta, simplesmente porque é o governo envolvido. Então, ninguém ia atrás do que aconteceu durante a pandemia. Teve que surgir uma CPI. Então, a CPI é interessante nesses momentos, é útil. Mas quando o processo já está sendo investigado, como acontece agora, após a tentativa de golpe no 8 de janeiro, não vejo por que surgir uma CPI. Sim, tem uma estratégia por trás disso. Mas não faz sentido, galera. A gente deveria estar muito mais preocupado com outras questões envolvendo o governo, né, ou incitando que o próprio governo, ali, através do Ministério da Justiça, Supremo Tribunal Federal, ou a Polícia Federal, investigasse a tentativa de golpe, como estão fazendo, do que querer uma CPI. Para mim não faz sentido. A CPI deveria vir se não houvesse investigação. Nesse momento a gente tem centenas de presos, que inclusive gravaram, né, eles próprios, né, criando provas contra si, invadindo o Congresso e depredando. A gente tem várias formas de chegar em operações através dos organizadores e financiadores dos atos. E tem a questão dos envolvidos maiores, né, os interessados, os que seriam beneficiados pela ação. Militares, né, alguns políticos e principalmente ali o Bolsonaro. A gente está no processo de investigação, com operações, prisões, né, julgamentos, já vamos ter condenações a respeito do assunto. E por que a CPI? Porque a CPI ela vai muito além desse caráter investigativo, né, para a qual a finalidade principal, o objetivo primário, ela foi criada. Ela tem uma questão de favorecer que o grupo político consiga chantagear o governo, em alguns momentos, ou simplesmente desgastar a imagem do governo para inviabilizá-lo e até provocar um golpe de Estado. Já foi usado dessa forma, né, o processo chamado CPI. Essa coisa de caçar a corrupção, de investigar, né, crimes e tal, ou inventar os crimes, como agora, né, pelo menos está sendo distorcido, né, o crime em si, a ideia é essa. Ou é chantagear para conquistar alguma coisa, algum espaço, né, ou mais influência junto ao governo, ou desgastá-lo na exposição a ponto de ele ficar inviável politicamente e, né, consequentemente, ter a sua queda. Isso é um golpe de Estado. É um golpe, né, legal, digamos assim, mas é um golpe. Então eu entendo o governo Lula, apesar de todas as minhas críticas, contra principalmente a posição que o PT oferece na esquerda brasileira, se comportando como um câncer na esquerda, destruindo os ideais de esquerda, né, ou a sua estratégia eleitoral nociva, né, eu entendo que, cara, não faz sentido para esse governo investigar as ações do dia 8 de janeiro, né, através de uma CPI, sendo que o processo já está sendo realizado pelo Ministério da Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal, né, com resultados muito satisfatórios. Pessoas presas, julgamentos, operações, condenações a ponto de acontecer, né, e o governo sabe que a ideia é desgastar a sua imagem perante a opinião pública, né, ou seja, inviabilizar o governo, criar um caos no país. E, consequentemente, né, no resultado final, depor o próprio Lula, né, para concluir o golpe. Voltando aqui, eles tentaram um golpe de Estado, não só agora no 8 de janeiro, mas anos
falando em golpe de Estado, se organizando, incitando a respeito disso, e não conseguiram o golpe no dia 8 de janeiro, e agora estão tentando culpar o Lula pelo 8 de janeiro para que ele sofra o golpe agora, através de um impeachment, por exemplo, se ele for o culpado. Tudo isso, né, é agravado mais pelo surgimento de um vídeo postado pela CNN, esse é o detalhe importante, CNN, Washington Post, né, ou outros canais de comunicação norte-americanos, né, eles são porta-vozes, né, do Estado profundo dos Estados Unidos, principalmente ali do complexo militar industrial. Então, se você vê que algum governante, uma liderança brasileira, né, no poder, de repente critique ou incomode o governo dos Estados Unidos de alguma forma, como, por exemplo, falar contra o dólar ou contra o envolvimento dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, que foi o que aconteceu esses dias, eles vão vir com críticas pesadas e até tentar, se possível, depor o governante. Se não depor, enfraquecê-lo, por exemplo. Como, por exemplo, surgir com um vídeo como esse. E sim, tem um ministro do Lula, é um general, que está ali no processo, numa gravação, que misteriosamente não apareceu na época das investigações, porque o próprio general, que é o supremo dentro do Serviço Secreto Brasileiro, o tal GSI, não teve acesso a esses vídeos. Por quê? Porque os outros envolvidos, todos eram do Gabinete, né, de Segurança Institucional, do GSI, do antigo governo. Já é uma coisa meio confusa. Só tinha o general, que era a indicação do Lula. O resto dos militares, que inclusive aparecem em outras imagens, né, que no primeiro momento a CNN borrou para esconder, né, que eram bolsonaristas, mas depois surgem os seus nomes, as suas ações, seus envolvimentos dos atos, inclusive apoiando os invasores. Né? Esses militares pertencem ao governo anterior, o que seria beneficiado pelo golpe. Era interesse, inclusive, desses membros, esses militares do GSI, que se efetivasse o golpe. Eles tinham até um destaque dentro da influência, né, do poder ali, dentro da presidência. Talvez ganhassem aí mais poder ainda, né, um cargo melhor. E eles sim participaram ativamente da tentativa de golpe, assim como vários, né, membros do aparato militar de segurança, que por omissão ou até por ação apoiaram o ato golpista. Governador do Distrito Federal, né, os comandantes da polícia, a guarda presidencial, a guarda do Congresso, né, militares, né, ali da facção militar, né, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, todos envolvidos, vários generais, né, e oficiais envolvidos no processo. Tem um ministro, um ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que era, né, numa boquinha, secretário de Segurança Pública, no Distrito Federal, que ajudou no processo, está preso nesse momento, está com medo de ter que colaborar e entregar realmente o que aconteceu. E, sabe, a gente tem as provas do que aconteceu e tem gente que insiste em criar uma outra narrativa, uma outra história. Porque fica feio, inclusive, para os envolvidos. Você vai negar para mim, por exemplo, que o ex-presidente seria o maior beneficiado, né, num golpe como esse? O Bolsonaro, ele incitou, de certa forma até ensaiou esse golpe, né, levando o seu gado para manifestações, movimentos golpistas, protestos pelas ruas, inclusive durante a pandemia, pedindo golpe de Estado. Tem várias imagens, vários vídeos, tem vários eventos desse tipo que aconteceram aí. Né, postagens, né, a gente tem discursos, né, e o gado, inclusive, tinha orgulho de ver o Bolsonaro pedindo golpe de Estado, junto dele, junto à massa golpista, à massa fascista. Isso é público, cara. Isso aí tá na internet, isso aí tá nos jornais, isso aí tá na sua cabeça, porque você viu. Não viu o presidente junto aos golpistas pedindo uma intervenção militar? Você não viu, né, na época da eleição, né, a baderna que foi nas rodovias brasileiras? Intervindo ali, né, para bloquear a ação, criar o caos, ou provocar o caos, para quem sabe, né, forçar uma intervenção militar para preservar a ordem e concluir o golpe de Estado? E depois toda aquela baderna nas ruas, nas rodovias, com caminhoneiros, golpistas, depois todos eles migraram para acampamentos, em frente a quartéis, e começou aquela baderna novamente, né, aquele circo, aquele hospício, que vai desde gente pedindo intervenção alienígena com o celular na cabeça, a outro cantando o hino nacional para pneu, um monte de gente surtada, um monte de velha louca,
um monte de velho, né, viúva da ditadura, pedindo golpe de Estado. Alguns batiam nos portões dos quartéis pedindo intervenção militar, que é a ideia do golpe de Estado. Né? Tudo isso numa sequência. E depois esses mesmos acampamentos se converteram, acho que no momento final, né, da invasão do Congresso, que foi bem organizada, bem construída, inclusive com o apoio das redes sociais, né, por meio de influenciadores que eram até parlamentares, inclusive esses mesmos que pedem para investigar o dia 8, que para mim não faz sentido. O cara é investigado, né, ele participou da ação golpista e quer investigar a ação golpista. Sabe, não faz sentido para mim, tem que ser muito burro, né, para pensar numa estratégia dessa. Não é estratégia, cara, é só uma reação burra. Contem com a gente, enquanto vocês estão aqui, saibam que existem pessoas trabalhando, às vezes no bastidor, às vezes caladinho, mas a gente está trabalhando. E eu não vou descansar um segundo enquanto a gente não conseguir a nossa liberdade. Então, todo muito bem organizado, financiaram caravanas, se organizaram pelas redes, convocação, né, por meio dessas lideranças, desses influenciadores. Eu achei um absurdo, né? Eles tinham até um codinome secreto lá para convocar o dia da invasão, que era a Festa da Selma. Alguns até fazem uma referência à selva, que é um grito de guerra, né, dos fascistinhas do Brasil, né, junto aos militares. Mas Festa da Selma é uma coisa tão mais assim, ampla, vindo da extrema-direita dos Estados Unidos, né, sobre as marchas por direitos dos negros, né, em épocas passadas. E aí a gente tem um Domingo Sangrento, que foi na cidade de Selma. Sabe, tem todo um processo, um apito para cachorro bem explícito ali, sobre grupos supremacistas arianos, elitistas, né, racistas. Né, e os brasileiros aqui, os fascistas brasileiros, gostaram muito dessa coisa. Se deixam manipular a esse ponto, cara. E lembrando vocês, o que não dá para esquecer, militares golpistas apoiando tudo isso. De dentro dos quartéis, ativamente nos acampamentos. De quem que a senhora é esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Lá na frente, Pessoal, que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do comandante militar Nordeste, o general Richa. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei. Vamos. Não só fica... Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso... Durante os bloqueios de rodovia, você via militares, né, se omitindo de, sabe, colocar ordem na situação, porque apoiavam de maneira, né, até explícita o que estava acontecendo ali, tinha interesse num golpe de Estado militar. Né, e você vê os militares envolvidos diretamente em todo o processo. E eles sempre estiveram por trás de todos os golpes na história do Brasil. E não estariam nesse agora também? E o modus operandi é muito semelhante, né? Eles não são criativos, é bem verdade. Se uma coisa no passado deu certo, eles vão replicar no futuro. Por exemplo, usar a massa para criar uma situação de caos, né, e manipulando outros fatores também, como opinião pública através da mídia, né, empresários, elite, inviabilizar politicamente, economicamente, criar todo um cenário de caos para justificar uma intervenção, é o ideal para eles. A partir da intervenção militar, você tem um golpe de Estado instaurado com uma ditadura, por exemplo. Por exemplo, não, né? É o fato em si. Mas usar a massa é muito comum para eles. Legitima a intervenção militar, porque tem um caos ali, um risco de caos, então eles têm que intervir para preservar a ordem, e passa também uma sensação para o restante do público que aquele grupo de fascistinhas que estão ali, né, representam a vontade do povo. Então o exército, né, quem está ali aderindo ao golpe, ajudando no golpe, está atendendo à vontade do povo. Ou seja, seria legítima a ação, é a vontade do povo que está sendo respeitada. É legítimo o golpe, ou seja, um crime legitimado, legalizado. É mais ou menos essa imagem que eles querem passar. Sabe, o cenário perfeito para a intervenção precisa do apoio popular, pelo menos de uma simulação de apoio popular, uma ajuda desses baderneiros aí. E tudo isso, cara, é fato. Eu não estou lidando com teses, teorias ou uma narrativa criada aqui do nada. É fato, você viu, você acompanhou tudo isso até agora. E agora vocês querem fazer a gente crer que a culpa é do Lula? Como, cara? Por quê? Você entende isso? Por quê? Se o resultado vai ser o golpe em si, com a deposição dele?
Ah, mas o Lula facilitou com que os golpistas quase conseguissem o golpe para ter algum ganho político, como por exemplo a implantação de uma CPI, para gerar um desgaste, né, no governo? E o pessoal que incita? Né? Muitos deles organizaram o processo, movimentaram o processo em si. Né? Não deu certo. Felizmente para o Brasil não deu certo. E essa é a parte interessante. Não deu certo porque, primeiro, Bolsonaro é um bundão covarde. Né? Muitos dos influenciadores conseguiram seus carguinhos no Congresso. Baixaram um pouco a bola no primeiro momento, mas agora estão querendo badernar de novo para ver se conseguem mais ainda poder. Mas não deu certo no primeiro momento, o golpe em si, no dia 8. Mas tinha tudo pronto, a estrutura estava montada. Tinha até a minuta do golpe na casa do ex-ministro de Justiça, o secretário de Segurança que ajudou no golpe, o Anderson Torres, que inclusive está preso. Tinha a minuta do golpe, ele escrevendo como seria a intervenção militar. Primeiro ali no Supremo Tribunal Federal, porque é fácil construir uma rejeição contra a classe aristocrática brasileira, né? Seja políticos, seja empresários, ou seja membros do judiciário, é fácil, né? Eles trabalham, né, pela desconstrução da própria imagem, né? E aí é fácil você direcionar, vamos fazer uma intervenção no STF, porque o povo quer, destituir todo mundo, colocar um monte de ministros novos nossos, intervir, né, no TSE, que é subordinado ao STF, Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o resultado da eleição não ia valer mais, né, ia ser a gente no poder. Estava lá, descrito, na minuta do golpe, como seria. Sabe, tentaram até por outros meios. Teve um senador, Marcos Duval, que queria forjar uma gravação com o ministro Alexandre de Moraes para criar uma comoção, um fato político com uma comoção popular, para como se fosse um novo gatilho. Né? Eles tentaram várias formas de acionar esse gatilho de intervenção militar. E agora eu tenho que acreditar que foi o Lula por trás o tempo todo, para no final ele ser deposto e o golpe dar certo. Como que alguém, em sã consciência, com o mínimo de capacidade intelectual e lógica, vai chegar a essa conclusão? O que acontece é que essa última tentativa de golpe do dia 8, ela foi apoiada por muita gente importante. Militares, parlamentares, empresários. Né? E se ela não der certo, ou não deu certo, a operação do golpe, né, eles estão agora jogando as últimas cartas no desespero para aprovar essa CPMI. Para tentar colar a narrativa e livrar a cara deles. Seria isso. A estratégia é essa. Né? Não sei se é genial ou bestial, de verdade. Eu não consigo, né, entender a coisa. Porque minha cabeça trabalha com lógica. E eu não consigo ver uma lógica nem estratégica nessa ação deles. Né, nessa narrativa construída deles. Né, não faz sentido para mim, cara. Por isso que eu tenho dificuldades. Até de abordar esse assunto. Confesso para vocês. Porque não faz sentido. Eu sei que existe todo o movimento golpista que não deu certo, eu sei que tem muita gente poderosa com medo, né, do resultado, de ser preso, por exemplo. Mas você vê os parlamentares, muitos deles que incitaram o golpe, pedindo uma investigação, eles acham o quê? Que eles vão liderar a investigação? Você acha que, né, o Raspacu lá, o deputado Fernandes lá, o Bogalizo, vai ser o presidente da CPI, sendo um dos investigados? Nicole Chupetinha, Carla Zambelli, Bia Kicis, né, a Zanata, né, esse pessoal vai participar da CPI, vão controlar o processo de investigação, sendo eles próprios um dos principais investigados? Faz sentido para você? Lógico que isso não vai acontecer. E aí vai ter mais um monte de narrativa dizendo que eles estão sendo prejudicados, perseguidos, quando for comprovados que eles atentaram contra o Estado, tentaram um golpe de Estado. São criminosos, devem perder os mandatos, né, com cassação, e devem ser presos. E eu tenho que acreditar que é diferente, porque o resultado que eles queriam era a deposição do Lula para concluir o golpe que eles não conseguiram no dia 8 de janeiro, ou não conseguiram nos outros meses e anos anteriores. Muito por culpa do bundão que estava na liderança lá, que é um covarde. É difícil mesmo, cara. É difícil falar, é difícil entender. Porque tem que ser muito burro, cara. Muito burro. Para querer fazer alguém acreditar nisso. E o pior, tem gente burra o suficiente para estar acreditando nisso.